Vidas Secas, nosso livro de hoje, é uma das grandes obras da literatura brasileira. Na minha opinião, entre as top 5 de todos os tempos. Tem um texto curto, mas profundo de sentido, emocionante sem ser piegas, político sem ser proselitista, histórico sem ser datado e, acima de tudo isso, na minha opinião, prazeroso de ler. Fica comigo nesse vídeo que eu vou contar mais desse livro excepcional. Melhores ideias. Vidas Secas conta a história de uma família de retirantes no sertão nordestino, centrada em um trecho de suas vidas que começa numa seca, passa por um tempo chuvoso e acaba em outra seca. O livro é curto e cada capítulo é focado em um único personagem ou em um evento. E, tirando o primeiro capítulo e o último, que estabelecem a característica circular e repetitiva da vida e do sofrimento de seus personagens, os capítulos intermediários podem ser lidos em ordem diferente. No conjunto, Vidas Secas tem dois vieses que eu quero destacar para vocês. O primeiro é o social. A miséria dos pais que retroalimenta a miséria dos filhos num ciclo vicioso interminável, e a crueldade da natureza que retroalimenta a crueldade das pessoas numa armadilha inescapável. O segundo viés do livro, que merece sua atenção, é o psicológico. Graciliano Ramos faz um retrato dos pensamentos, sonhos e emoções daquela gente sofrida e embrutecida, com uma sensibilidade profunda. Eu já disse em outra resenha e repito aqui, que se você quer conhecer a alma humana, leia os grandes escritores de ficção. 3 páginas de Graciliano Ramos valem mais que 3 volumes de Freud. E além desse profundo e belíssimo quadro social e psicológico, Vidas Secas tem, na minha opinião, a personagem mais cativante da literatura brasileira. Se Dom Casmurro de Machado de Assis tem a personagem mais intrigante da literatura brasileira, a Capitu, a dos Olhos de Ressaca, Vidas Secas tem a personagem mais cativante da literatura brasileira, a Cadela Baleia, cujo nome seria cômico, se não fosse trágico, para uma cadela definhando de fome como seus donos. Graciliano Ramos a trata no livro exatamente como trata os outros personagens. Nós, leitores, acompanhamos seus pensamentos, sonhos e emoções. É muito legal. E Graciliano consegue em Vidas Secas uma coisa não muito fácil numa história dura e triste sobre gente dura e triste, que é o leitor criar grande empatia para com os personagens. Pelo menos criou em mim. A gente sofre com eles, dá uma agonia de querer que pudesse existir uma saída, uma salvação, um jeito. Eu vou contar mais para vocês, mas antes eu queria pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma das boas ideias que eu sempre posto aqui. Vamos pro livro. Olhou a caatinga amarela que o poente avermelhava. Se a seca chegasse, não ficaria a planta verde. Arrepiou-se. Chegaria naturalmente. Sempre tinha sido assim, desde que ele se entendera. E antes de se entender, antes de nascer, sucederam o mesmo. Anos bons, misturados com anos ruins. A desgraça estava em caminho. Talvez andasse perto. Nem valia a pena trabalhar. Eu acho que não dá para falar do livro Vidas Secas sem falar das regiões brasileiras assoladas por secas recorrentes. Regiões realmente marcadas também por muita pobreza. Vidas Secas foi publicado em 1938 e um leitor muito distraído poderia pensar que, o Brasil era assim antigamente. Ou pode até pensar que o livro é apenas uma fantasia. Infelizmente não é. É só assistir um pouco de noticiário para ver que ainda tem gente no Brasil que leva vidas muito, muito secas, literal e metaforicamente. Nos quase 100 anos desde que o livro foi escrito para cá, deu uma melhorada. O noticiário também mostra que avançou o polêmico projeto de transposição do Rio São Francisco e que eventualmente os governos mandam caminhões-pipa ou construíram cacimbas que aguentam segurar um pouco enquanto a próxima chuva não vem. Mas continuam existindo regiões onde, periodicamente, morre toda a plantação e a criação, por falta d'água. Me dá um nó na garganta aquelas entrevistas na TV de um senhorzinho magrinho, crestado de sol, mostrando para o repórter a última vaquinha que morreu no pasto. Ou esmigalhando para a câmera ver uma espiga de milho esturricada e sem grãos que se aproveite. E apesar do que disse Euclides da Cunha no seu livro Os Sertões, o sertanejo é antes de tudo um forte, nem sempre essa fortaleza aguenta anos de desgraça, seguido de anos de miséria, seguidos de anos de desgraça. O que acaba pressionando migração para as capitais, que não têm capacidade de absorver decentemente um fluxo muito grande de gente. Bom,
Quem sou eu para tentar falar de um problema sobre o qual gente muito mais conhecedora e capaz que eu já discutiu? Mas não resisto a dar o meu pitaco. Será que não seria um caminho para o desenvolvimento econômico dessas regiões mais secas do Brasil o fomento de atividades mais desvinculadas do clima, como indústria ou serviços? Alguns anos atrás, antes da pandemia, eu tive uma experiência positiva a este respeito. Eu fui dar uma palestra em Caruaru, cidade que eu não conhecia, e tive a surpresa agradável de ver que a cidade tem um pujante setor têxtil, que fornece roupa e outros produtos têxteis para o Nordeste, para o Brasil e para o mundo. Além disso, a cidade tem um grande polo de informática, um chamado Porto Digital, fomentador do desenvolvimento nesse setor. Sem falar que na Bela Serrinha, no caminho que liga o Recife a Caruaru, a gente deu uma parada para almoçar num ótimo restaurante regional, onde eu também comprei um bolo de rolo, que fez sucesso com a minha família quando eu voltei. Mas eu estou divagando aqui. De volta para o nosso assunto, o que eu queria mostrar com esse exemplo, e deve haver outros que eu desconheço por esse Brasilzão afora, mas esse eu vi pessoalmente. É uma cidade brasileira, fora do litoral, em uma região semiárida, que desenvolveu importantes atividades econômicas que não são totalmente dependentes das incertezas do clima. O que eu me pergunto é se dá para algum governo intencionalmente plantar ou fomentar vários outros polos industriais ou de serviços em diferentes regiões sujeitas a secas. Certamente, raízes históricas distantes, eventos fortuitos, características culturais e ingerências políticas têm um papel grande e fora do controle de qualquer plano desenvolvimentista. Mas acho que valeria a pena tentar. Como disse o general Patton, um dos comandantes do avanço aliado na Segunda Grande Guerra, um bom plano executado agressivamente agora é melhor do que um plano perfeito na próxima semana. Assim, pode ser que no futuro o drama da família protagonista do livro Vidas Secas se torne mesmo só ficção. Sabia perfeitamente que era assim. Acostumara-se a todas as violências, a todas as injustiças. E aos conhecidos que dormiam no tronco e aguentavam cipó de boi, oferecia consolações. Tenha paciência, apanhar do governo não é desfeita. Eu vou fazer uma sinopse não muito detalhada, só para vocês pegarem o espírito da coisa, porque eu não quero estragar os muitos momentos legais, emocionantes ou surpreendentes do livro. A história de Vidas Secas começa com uma família de retirantes fugindo da seca que devastou onde moravam. Então, estão há bastante tempo perambulando pela Caatinga, sem comida, sem água, sem sombra. A família é composta pelo marido, Fabiano, sua mulher, Sinhá Vitória, e seus 2 filhos, chamados apenas de menino mais velho e menino mais novo, a cadela baleia e um papagaio. Encontram uma fazenda abandonada, também devastada pela seca, mas já que não tem ninguém lá, se estabelecem precariamente, melhor do que continuar vagando pelo sertão ressecado. Algum tempo depois, vem uma época chuvosa, a natureza começa a retomar seu curso. Os donos da fazenda reaparecem, mas permitem que Fabiano e a família permaneçam lá trabalhando. A vida melhora um pouco, mas eles são explorados e humilhados, principalmente por 3 outros personagens: o dono da fazenda, o soldado amarelo, um dos policiais da cidade próxima e por um fiscal da prefeitura. Mas daí vem outra seca. Conforme a fazenda vai morrendo de novo, a família decide ir embora. Pegam seus poucos pertences e saem a caminhar pela Caatinga. Deu um pontapé na cachorra, que se afastou humilhada e com sentimentos revolucionários. Há muitos anos atrás, eu viajei pela primeira vez para Nova York. Fiz todos os passeios turísticos típicos, e entre eles, é claro, eu visitei o MoMA, o Museu de Arte Moderna. Lá pude ver aquelas obras emblemáticas, o Starry Night do Van Gogh, o Le Demoiselle d'Avignon do Picasso, entre outras. É aquela fartura dos museus do primeiro mundo. Foi muito legal, mas eu já tinha visto muito desses quadros antes, em fotografia, em reproduções em revistas ou livros. Continuei andando pelo museu e numa virada de corredor dei de cara com uma exposição de colagens do Picasso. Guitars, violões em português. Obras que eu não conhecia. Eu tomei uma pancada. Foi uma mistura de surpresa, admiração e, confesso, humildade à força. Como uns pedaços de jornal e de papel colados e rabiscados podiam ser mais violão do que qualquer violão de verdade que eu já tinha visto na vida. Eu contei essa história exemplar para dizer que, guardadas as devidas proporções, eu tive uma experiência de descoberta parecida quando eu li Vidas Secas pela primeira vez, há muito tempo atrás.
Fui ler não esperando muita coisa. Conforme eu fui avançando, o gênio de Graciliano Ramos foi saltando das páginas. Depois disso, eu reli Vidas Secas ao longo da vida, e agora de novo para preparar esse vídeo, e gostei tanto ou mais. E eu preciso dizer uma coisa importante para vocês. É óbvio que uma história que fala de retirantes miseráveis, explorados e humilhados pelo proprietário da terra, pelo governo e pela polícia, é uma história com um forte componente político. Mas Vidas Secas não é, nem de longe, um manifesto bobo de partido político ou um panfleto de centro acadêmico. Quem acompanha o canal Melhores Ideias sabe que, se fosse, eu não estaria resenhando para vocês. Vidas Secas é o retrato de uma tragédia muito humana, uma tragédia muito brasileira, tirado com grande sensibilidade, lucidez e beleza. Se você nunca leu, eu super recomendo que leia esse clássico imperdível de nossa literatura. E se leu meio na má vontade, lá atrás, quando o professor mandou, talvez seja a hora de reler com calma, desfrutando dessa obra-prima. Até a próxima!